Amém. É um número não normal de pessoas no último mês me fizeram uma mesma pergunta. E eu resolvi falar a respeito de um pequeno verso na Bíblia que fala sobre irai-vos, mas não pequeis. Não é? E muitas vezes as pessoas pensam que há uma resposta assim, alguma estratégia, porque algumas pessoas pensam que elas precisam de coisas e outras pessoas precisam de outras coisas, e aquelas pessoas de outras coisas, e que o Evangelho tem tem um problema com esse problema da ira, do temperamento e de perdoar, e etc. Então eu preciso saber a respeito desse pequena coisa. Talvez outra pessoa precise saber a respeito de outra pequena coisa, e aquela outra pessoa que tem aquele outro tipo de coisa precisa saber de outra coisa. Mas esse é um erro fatal, não é? Nós vamos fazer o que precisa ser feito para responder essa pergunta. Então, eu acho que se eu pregar hoje, agora pela manhã e à noite, e depois do ano que vem de manhã à noite, eu não sei, porque às vezes não sou eu que prego, só então eu vou abordar o irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque você não pode olhar, e esse é um grande drama da igreja dos nossos dias, você não pode olhar para essas afirmações fora do Evangelho. Se nós não a entendemos dentro do Evangelho, nós não a entendemos. E nós começamos a achar que realmente a Bíblia é cheia de coisas dispersas que podem tratar com problemas diferentes, quando na verdade a Bíblia trabalha através de uma visão completa, holística da vida, da minha vida, da vida de todos, de tal maneira que é por isso que não há o livro da Bíblia para os que têm problemas tais e tais emocionais, aqueles outros problemas ali, e para quem é jovem, para quem é velho, porque na verdade nós achamos que cada um tem um tipo de problema, dependendo da sua faixa etária, dependendo de como está funcionando alguma coisa, porque ainda não compreendemos bem o Evangelho. E nós precisamos ter certeza de que nós compreendemos o Evangelho. Só assim podemos compreender essas afirmações. Então Paulo, é óbvio, na carta de Efésios, isso é no capítulo 4, ele não começou, é óbvio que eu não vou olhar a carta desde o início, mas ele não começou falando a respeito disso, como normas e algumas regras que nós, com alguma disciplina, podemos colocar em nossas vidas. E realmente conhecer o Evangelho não é simplesmente um conjunto de informações, mesmo que as melhores, as ortodoxas, as corretas. Há uma música que eu não lembro bem, no pessoal de Minas, que são um grupo de pessoas que são excelentes na MPB, que diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quando entrar setembro, acho que é Beto Guedes, não sei. A lição sabemos de cor, mas nos resta aprender. Quando a gente aprendeu algo, queridos, nós hoje podemos falar da nossa cultura, mas na igreja há toda um anseio por aconselhamento, que na verdade não é aconselhamento. Nós queremos terapia. Quem busca terapia quer se organizar e se sentir bem consigo mesmo. Não está buscando grandes transformações, quer aceitação, quer conseguir entender porque eu não estou tão feliz, porque as coisas não estão funcionando, e como eu posso fazer para tudo dar uma funcionada. É óbvio que eu não quero confrontação, e eu não quero senso de culpa, não é? Ninguém busca isso assim. E a maioria das pessoas que tanto buscam aconselhamento, elas estão buscando assim uma terapia também, de tal maneira que elas estão já predispostas ao que vão ouvir, e não aconselhamento bíblico. Mas na verdade nós precisamos cada vez menos quando a gente aprendeu a lição e não sabemos de cor apenas. Porque quando a gente aprendeu algo, não importa a área que a gente esteja, a gente pode falar de matemática, de química, de física,
ou biologia, ou engenharia, ou medicina, não importa, ou algo mais de pensar a vida. Você aprendeu algo quando você sabe usar aquilo. Você não aprendeu algo quando você sabe simplesmente, você decorou um monte de textos e um monte de livros. Como são as nossas provas? A prova, nós aprendemos uma matéria, lá uma parte da química, aprendemos da química, da física, por exemplo, aprendemos mecânica. Então nós sabemos lá as leis da mecânica, aprendemos a matemática por trás daquilo também, aprendemos, e o professor dá problemas para nós, questões, e as corrige, e nós começamos a ver aquele arcabouço teórico e os problemas reais vindo, e como a física realmente lida com aquilo. Agora, é óbvio que na hora da prova o professor não bota a mesma questão, ele bota outra. Ele elabora uma questão que não foi abordada na aula, porque é naquele problema novo que eu sei que se eu entendi os conceitos da física, no caso aqui eu mencionei da mecânica, e eu olho para o problema e penso: o que eu uso aqui? O que está acontecendo? Que forças estão agindo? Que equações eu vou? Se eu não sei isso, se eu só sei o que ele falou e só saberia resolver os problemas que ele deu e ele resolveu, eu não sei física. Porque eu só sei física quando eu sei em novos problemas que envolvem a mecânica, no caso aqui, ou qualquer outra área. Eu sei que naquele problema que nunca foi abordado é um problema de mecânica e física, e eu entendi isso, então eu sei aplicar. Eu não posso na hora da prova chamar o professor e falar assim: me explica para mim aqui, como é que eu faço? Porque isso seria péssimo. Quando eu me formasse e me deparasse com a vida real, novos problemas iam chegar, e eu teria que olhar aquilo, e à luz do que eu já sei realmente de mecânica, de física, mecânica, eu sei olhar para aquele novo problema que eu nunca vi no livro, nunca vi na sala de aula, e sei aplicar aquilo àquela realidade. Então eu aprendi, eu sei. Então eu vou para a vida, o engenheiro vai para a vida e ele pode ter que se relacionar, ele está construindo uma estrada com uma topografia totalmente nova. Ele nunca aprendeu exatamente naquela topografia, mas ele sabe agora, ele conhece aquilo, apesar dele nunca ter visto exatamente aquela dinâmica que está diante dele. Ele sabe como a estrada tem que ser feita, como o túnel deve ser feito, como as coisas. Ele não vai ligar lá para o professor dele: professor, apareceu aqui um terreno que eu nunca vi na sala de aula, agora eu não sei fazer. Então, quando nós estamos sendo cheios da verdade de Deus, nós aprendemos a aplicar ela a todas as situações que nunca aconteceram. E não precisamos, é óbvio, que alguém nos diga exatamente em cada instante da vida como aplicar o Evangelho àquilo, sob a evidência de que nós não aprendemos o Evangelho, nós não conhecemos o Evangelho. Nós sabemos de cor as doutrinas mais importantes, mas se eu não consigo conectar a doutrina da justificação, da regeneração, da expiação, a doutrina de como Deus fez a paz, se eu não consigo conectar isso com a vida, eu não sei. Eu não sei aquilo de verdade, eu não aprendi. Eu preciso que sempre alguém diga para mim: faça assim, faça desse jeito. Então, Paulo sempre começa com o Evangelho, porque você não pode receber, na verdade, pequenos insights de como lidar com a ira. Você vai ver que esse texto, Paulo aborda de uma maneira avassaladora todas as coisas da vida, todas as coisas que as pessoas sempre, naturalmente, estão sempre dizendo que não sabem lidar com aquelas coisas à luz do Evangelho. Então a gente vai começar com um texto um pouquinho antes, que é Efésios 4, 17 a 24, até chegar na hora que ele começa a falar sobre
por exemplo, irai-vos e não pequeis. Vai falar sobre o nosso trabalho, sobre casamento, sobre como lidamos com a nossa vida emocional, como lidamos com tudo. Apesar de todas as perguntas para mim, como eu disse, era sobre irar e não pecar, não é? Então a gente vai fazer isso agora, se Deus quiser, hoje à noite, como uma visão geral assim, e depois vamos entrar nas particularidades, porque você não pode abordar direto aquilo sem o Evangelho. E se nós não compreendemos o Evangelho de tal maneira a aplicar naquilo, nós não compreendemos de fato o Evangelho. Então Paulo começa assim, no capítulo 4, a partir do 17. Então eu acho que 4 vezes a gente vai poder abordar até chegar onde as pessoas querem, né? Se a gente quiser ir mais longe, a gente vai ter que ser mais de 4 vezes. Então diz assim: portanto digo isso no Senhor e insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos em seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, devido ao endurecimento de seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez todo tipo de impureza. Contudo, não foi assim que vocês conheceram a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho eu, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo eu, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então Paulo começa com o Evangelho. Esse texto é grande. Se a gente fosse olhar realmente o texto que Paulo prepara para começar a falar sobre aquelas coisas, não é? Onde está o irai-vos e não pequeis, a gente ia demorar. Então aqui a visão é panorâmica, porque estamos querendo chegar naquele alvo na semana que vem. Então, uma das coisas extraordinárias sobre o Evangelho é que ele nos dá recursos para mudar quem somos. Na verdade, ele é o poder de Deus que realmente muda o ser humano. A maioria das pessoas, eu estava dizendo até no início do culto, não creem nisso mais na igreja, porque elas acreditam que o que precisa ser mudado nelas é, sei lá, um equilíbrio perfeito da máquina biológica. Porque elas não acreditam que o que está errado nelas não tem nada a ver com a máquina. Que se o homem ganhasse um corpo perfeito agora, ele seria tão ruim quanto o Satanás, que não tem um corpo como nós. Ou seja, ele é um ser criado lá por partes, como Deus criou, e nós não sabemos como exatamente, mas ele não está lá sobre aquelas regras da sua bioquímica. Então, da onde vem o ódio dele? A falta de paz, o orgulho, a raiva, a ira pecaminosa. De onde vem isso em Satanás? E nos anjos, se eles não têm exatamente um corpo como o nosso? Então, essa é uma das coisas extraordinárias sobre o Evangelho. É o único poder que realmente pode mudar, e todos nós queremos mudar. Eu não conheço ninguém que diga: eu realmente não preciso mudar nada. Todo mundo vê em si um monte de problemas e pensa que precisa mudar de alguma forma, não é? Mas não há recursos. Mas aqui estão os recursos, o ensino, a ideia de nascer de novo, que é uma mudança totalmente radical, de tal maneira que mudanças reais não podem acontecer sem isso. Por exemplo, os demônios nunca vão mudar, e os homens que Deus entrega a si mesmo nunca vão mudar, eles nunca vão nascer de novo, eles sempre serão iguais. Quando Deus tirar toda a restrição a essa maldade, então a maldade vai imperar sem fim. É um inferno. Então, é uma mudança radical, é uma ideia realmente única dentro de como nós pensamos. Porém, muitas vezes não sabemos ao certo como essa mudança realmente ocorre. E aqui
Paulo, que está acabando, ficou a metade, né? Um pouco mais de Efésios falando sobre o evangelho em si, o plano eterno de Deus. No fim, a partir do 4, ele vai começar a falar como isso redunda numa vida. Ele não fala sobre uma vida que deve mudar para a aceitação a Deus, porque isso não é o evangelho. Então nessa passagem, que tem sido uma das mais importantes na minha vida, quando às vezes eu vou pregar e vou olhar tudo que eu falei a respeito disso, o que eu aprendi, não falando em sermões, mas enquanto eu estava estudando e anotando e meditando, e quando eu olhei então para esses arquivos, não é? De estudos bíblicos, de meditações, essa parte, Efésios de maneira geral, essa parte é bastante espessa, bem grande, porque há muita coisa aqui, não é? E ainda assim, nesse trecho tão curto, Paulo é extremamente específico, se nós lermos com atenção. Então, a pergunta era: irai-vos, mas não pequeis, mas isso não está desligado de todas as outras coisas. Como eu disse, Paulo vai falar sobre todas as coisas: vida do trabalho, vida de pai e filhos, vida de esposo e esposo, vida, a nossa vida emocional. Ele não vai deixar nada de fora agora, porque não há nada fora do evangelho. Então, ainda assim, nesse texto culto, Paulo é extremamente específico. Se a gente ler com atenção, existem 4 princípios muito concretos, e a gente vai tentar aquele voo panorâmico a esses 4 princípios concretos, por assim dizer, que nos ajudam a entender como o evangelho, como o cristianismo, né? O evangelho nos muda, nos transforma. O que a mudança significa para os cristãos? A resposta, eu diria, está em 4 pontos, e cada um deles podia ser um sermão, né? A regeneração nos leva a uma decisão. Não tomamos decisões antes, porque nossa mente antes é inimiga de Deus, mas ela inevitavelmente nos leva a uma decisão. A segunda coisa é que é preciso de uma mudança de dentro para fora. E depois, fazendo isso, ao transformar a maneira de nós pensarmos. Se nossa maneira de pensar é a mesma do mundo, é um caso perdido, não é? E nós devemos nos deixar então ser cativados por Deus. Então você vê que não é que uma área da vida, porque aqui, como eu disse, ele vai abordar tudo, vai começar de uma forma, a outra dependendo do problema de outro. Não, começa com o evangelho. E quem acha que o evangelho não é suficiente, já não tem mais nada para ler a respeito de Paulo sobre como irai-vos e não pequeis, ou como eu trabalho, ou como é o casamento, ou como é a vida entre pais e filhos, patrões e empregados. Então é claro que o ponto-chave de toda a passagem está no versículo 22 e 24. Vocês foram ensinados a despir-se do velho eu e a se revestir do novo eu. De imediato, esses dois termos, né? Despir-se e revestir-se, são muito interessantes. Eles são interessantes porque, aliás, a gente deve ser grato. A gente às vezes faz críticas às versões, mas a gente deve ser grato aos tradutores para o português e para as outras línguas, porque Paulo, por exemplo, ao longo dessa passagem, ele inventa palavras, não é? Você pode dizer assim: como assim inventa palavras? Às vezes, para você expressar uma ideia, você tem que inventar uma palavra que a gente vai entender, porque são junção de palavras, enfim. Paulo inventa palavras e usa outras palavras de uma maneira totalmente incomum, porque ele está tentando transmitir um conjunto de verdades absolutamente único, que ninguém nunca passou. Portanto, ele precisa usar ao máximo o vocabulário e esticá-lo ao máximo, e ele usa um conjunto de verdades absolutamente único e surpreendente. Por isso é difícil traduzir. Então esse despir-se e revestir-se estão em um tempo verbal grego chamado auristo. Nós não temos o equivalente.
se refere a uma ação pontual concluída no passado, feita, terminada, não é? E o que Paulo realmente está dizendo é que ele está lembrando aos leitores da carta aos Efésios de algo que aconteceu. Eles já se despiram do velho eu e já se revestiram de uma vez por todas do novo. Embora, obviamente, despir-se significa abandonar também um velho modo de vida, e se revestir significa assumir um novo modo de viver, uma nova maneira. Paulo está falando de algo que ocorreu num momento pontual em nossas vidas, no passado, e de uma vez por todas, não é? Vocês já fizeram isso. Ele está relembrando então que isso já foi feito. Isso significa que, antes de tudo, para mudar de verdade, é preciso de uma decisão. E eu disse que só a regeneração coloca o homem apto a fazê-la. Uma decisão deliberada, consciente e decisiva de algo, não é? Vou viver desse jeito agora. É assim que eu sou. É assim que a minha vida vai se expressar. Há um momento em que se toma essa deliberação, porque Paulo fala sobre isso como se já fosse algo concluído para aqueles efésios que estavam recebendo a carta. Eles já fizeram. Vocês já fizeram isso. E isso aqui é apenas para esses. Claro que há mais para fazer. E a gente vai chegar exatamente a isso. Mas já houve algo marcante, decisivo, que levou também a uma decisão definitiva. O que é isso? E como aconteceu? Em primeiro lugar, o versículo 17 a 19 nos dá, esses dois versos nos dão uma pista. É assim que começa. Veja o que ele diz no 17: portanto digo que não vivam mais como os gentios. É engraçado, não é? Não vivam mais como gentios. Mas ele estava falando com quem? Adivinhe? Com gentios. A maior parte das pessoas que estavam lendo, como nós, a carta, eram gentios. Ele está dizendo, não vivam mais como gentios. Mas eles eram gentios. Eles são gentios. Ele está escrevendo a gentios. No verso do capítulo 3, 1, ele diz: vocês gentios. O que ele está dizendo é que, embora aqueles leitores fossem gentios e vivessem de maneira geral, quando as pessoas vissem ele na vida ali em Éfeso como gentios, é que os versículos 17 e 19 descrevem como eles passaram a enxergar o antigo padrão de vida. Então, quando ele fala como se eles não fossem gentios, porque eles agora têm uma visão totalmente nova de enxergar o antigo padrão de vida do qual eles eram. Não adianta, por exemplo, você pedir a um peixe que explique a água, ou escreva sobre a água, ou descreva a sensação de molhado, porque o peixe vai responder: que água? O que é molhado? Porque o peixe vive na água. Ele não tem ideia do que é seco e molhado, não é? A maioria das pessoas que precisa fazer essa mudança decisiva, ou que pelo menos estão pensando nelas, ou estão pensando em coisas como irai-vos e não pequeis, não conseguem nem lidar a princípio com isso, porque eles não veem claramente como é a vida que eles levam. Você pode tentar explicar a água, mas eles não veem. Você pode falar sobre o molhado, mas eles não se sentem molhados. Até que se crie uma certa distância entre, mesmo eles sendo gentios, e outrora vocês viviam como gentios. É óbvio que quando ele vivia como gentio, ele não ficava pensando, eu vivo como um gentio. Ele vivia. Até que você comece a enxergar que tipo de vida está levando, você não consegue mudar. Se eu quero encontrar desculpas humanistas para o que eu estou experimentando,
não há mudança para mim. Não no Evangelho. Eu sequer sei que estou molhado. Eu estou tentando provar o tempo todo que eu não estou molhado. Eu não tenho nenhum conceito do que é água. Eu explico isso de uma forma que nega essa realidade. Não porque ela não seja uma realidade, mas porque, como peixe, eu não tenho nenhum conceito sobre estar molhado. Então, que tipo de vida eles levavam? Era caracterizada por duas coisas. Primeiro, era a futilidade da vida deles. Se você não enxerga a futilidade da sua vida, é óbvio que você não pode lidar com a futilidade. A futilidade vai ser a água. Vocês andavam na futilidade. Ora, quase tudo aquilo que Paulo vai tratar, a ira, o nosso emocional, e o nosso casamento, e a nossa vida de trabalho, e a nossa vida com filhos, nossa vida com amigos, e nossa relação com o dinheiro, nossa relação com todas as coisas, elas eram vividas de uma maneira que era na futilidade. Mas se eu não vejo a futilidade, eu não consigo ver. Há uma barreira intransponível. E a segunda é o fato de eles estarem entregues a alguma coisa. Agora, é óbvio que se você não percebe que está entregue a algo, você não pode lidar com aquilo. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A resposta foi qual? Nós não somos escravos. Eles não tinham como lidar com aquilo. Eles não viam a escravidão. O mundo lá fora, e a grande parte da igreja hoje, insiste que é livre, e que se ela um dia vai ser salva, é porque ela vai usar a liberdade dela. Mas ela não é livre. Se ela não consegue ver isso, então realmente não é surpreendente que ela não consiga entender. Paulo diz: eles estão obscurecidos em seu entendimento, na futilidade dos seus pensamentos. Essa palavra futilidade quer dizer o que parece ser inútil, ser um desperdício, não chegar aonde realmente importa nunca no que se está fazendo. É inútil, é fútil. Não importa se aquela pessoa sabe ou não, se o que ela está fazendo é fútil e inútil. O que Paulo está dizendo é que esses cristãos chegaram a perceber, eles já sabiam disso. Se nós não chegamos até aqui, se não houve a regeneração e por isso a visão e a decisão, como a gente viu, se eu não cheguei até aqui, eu realmente sei quais são os problemas, e tudo que se pudesse dizer sobre o irai-vos, mas não pequeis, não tem mais sentido quando eu não entendi o Evangelho. Paulo está dizendo que esses cristãos aqui, eles chegaram a perceber, ainda que no momento anterior não sentissem que suas vidas eram fúteis, até serem regenerados, eles não achavam isso. Eles não achavam que todas as suas coisas, todas as suas relações e tudo que eles buscavam era fútil. Se a pessoa não achar, não vê, ela vai continuar buscando essas coisas, mesmo se dizendo cristã. Mas eles não viam isso, mas que agora, ao olhar para trás, eles entenderam que tudo, em última análise, era fútil. Cada busca, cada tentativa de lidar com a sua alma, tudo era fútil. Por quê? Porque eles estavam separados da vida de Deus. Eles nasceram separados da vida de Deus, como o peixe nasce no mar. Você está vendo? Muita gente diz: olha, eu sou uma boa pessoa e tenho uma vida com significado, eu não sou religioso. Não é? É muito comum quando você está em contato com pessoas que estão totalmente distantes dessa realidade. Eu acredito em Deus, claro, mas não tenho uma conexão profunda com Ele. Eu não sou devoto. Não é? Cristãos vão dizer isso de outra forma, porque vão querer separar a si mesmo o que é espiritual, o que não é, e explicar as coisas simplesmente deixando de lado aquilo que é mais alto e elevado. Paulo está descrevendo gente que não era exatamente irreligiosa. Eles tinham um tipo de crença e religião, é óbvio. O mundo nunca foi nunca foi um mundo de ateístas. Realmente, em todas as épocas, isso sempre é pequeno. Você vê, há
um pensamento humanista que é ateísta, que está dirigindo a mente das pessoas no mundo e grande parte das pessoas na igreja, mas elas mesmas não dizem que são. Então, eles podiam até crer em Deus, mas estavam separados da vida de Deus. Se você está separado da vida de Deus, se não sabe que Deus, o que Deus é, a gente estava dizendo hoje no início, Cristo é tudo em todos. Eu sou a tua paz, Ele é a nossa paz. Se não sabe que Deus existe, ou se não tem confiança, apesar de dizer que acredita que Ele existe e que Ele é quem Ele disse ser na Bíblia, não tem confiança nessa conexão com Deus, tudo que pode dar sentido à vida humana está, na maior parte das vezes, separado de você e um dia será tirado completamente de você. É quase pior do que nunca ter tido nada. Então, o que dá sentido à vida de um ser humano? Você quer amor, não é? Mas se não há Deus, mesmo que você sinta que encontrou amor, ele vai ser tirado de você. Você será separado dele, ou ele ser separado de você. Se você achou que encontrou amor ao encontrar uma pessoa, então, um dia ela vai ser separada de você, ou você vai ser separado dela. Você diz: eu quero fazer diferença no mundo, o que eu faço, quero que algo do que eu faça realmente importe. Mas se eu estou separado de Deus, ou se não há Deus, se você está aqui pelos princípios humanistas, que diz que você está aqui, já que as pessoas têm repetido conceitos da sua alma, dos seus problemas a partir deles, se você não tem um propósito realmente para estar aqui, se tudo aconteceu mecanicamente, como você agora é só uma máquina biológica, o mundo também é uma grande máquina, que ou você tem a explicação irracional de que ninguém a fez, ou que se fez e deixou ela funcionando e não tem nenhum tipo de comunhão com ela. Quando morreu, o fim. E se no fim tudo será esquecido, inclusive o que você e qualquer coisa que você fez, então tudo que você é e qualquer coisa que você fizer não tem nenhuma importância final. As pessoas dão esse passo de mudança quando percebem: eu nem sabia que a minha vida era sem sentido. Eu nem pensava muito a respeito disso. Eu não tinha a menor ideia de que eu vivia na futilidade da minha mente. A maioria das pessoas afastadas de Deus não sente que sua vida é sem sentido. Mesmo que se ela mesma olhasse para as bases do seu crer e de como ela toma as decisões baseadas em crenças que ela tem, ela chegaria a essa conclusão. Mas quando começam a perceber que sem Deus tudo acaba em vão, e ao mesmo tempo reconhece que estão entregues a algo, Paulo diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram. Então eles percebem que não são livres de coisa nenhuma, não há nenhum tipo de liberdade operando. Você pode pensar: eu vou caminhar por aí, eu não tenho Deus na minha vida dessa maneira, mas eu sou livre, não é? Você só está pronto para dar essa grande virada quando você começa a enxergar. É o que Paulo diz para eles: eu não sou livre. Só aí que você começa a perceber o que você não percebia antes, né? Quando você estava na futilidade, você não enxergava onde você estava. Eu sou dirigido por medos. Eu sou dirigido por necessidades de provar o meu valor. Eu sou dirigido por necessidade de provar que eu sou alguém. Eu sou motivado por tantas coisas que eu gostaria de me libertar, mas não consigo. E quando eu tento satisfazer todas essas coisas, não é? Esses medos, essas necessidades, então isso gera todo tipo de ansiedades e mais medos em mim, e mais conflitos. Em outras palavras, ao perceber que sua vida sem Deus é uma vida sem esperança real e sem nenhum controle, você começa a ficar pronto para dizer: eu não quero mais isso. Você finalmente não vai questionar quando Jesus disse: eu vim para que você fosse livre.
Quando Jesus diz, eu vim para os doentes, é engraçado, né? Porque eu não vim para os sãos, mas não tem ninguém são. Por que ele falaria assim? Porque se você ainda é o peixe que não pode falar sobre a água, você não acha que está doente. Ele não está dizendo que existem pessoas sãs no mundo e pessoas doentes. Ele diz que há pessoas que sabem que o homem vive na futilidade dos seus pensamentos e entregue e aprisionado por um monte de coisas que trazem o contrário do que são as expectativas, ou ele não tem nenhuma percepção da sua doença. Então, assim, aqui há uma ruptura decisiva, e Paulo diz, eu não quero que vocês vivam assim. Não quero mais, a pessoa mesmo diz, ser dominado por isso ou por aquilo. Eu não vou encontrar uma explicação humanista para isso, para esse medo, para essa ansiedade, para essa ira, para essa maneira como o meu coração está funcionando. Não vou encontrar, não quero mais. Não vou viver na futilidade dos meus pensamentos obscurecidos pela insensibilidade, pela vida separada de Deus. Eu quero ser governado por Cristo, por um Senhor que não escraviza, porque tudo o resto escraviza. Então você é levado ao ser regenerado a essa decisão e faz isso conscientemente. É assim que eu vou viver. Tende a acontecer em algum ponto. Se não acontece, não há nada que a Bíblia fale que vai realmente poder ser colocado em prática em nossas vidas. Como é que funciona? O que irá os anos não pequenos? Não, nada. Se isso aqui não acontece, se o Evangelho realmente não chega, não há nada para você aprender com o que Paulo está dizendo. É o momento de reconhecer como é a vida sem Deus e dizer, se você não reconhece o que é a vida sem Deus, se você tem explicações humanistas para ela, se você não vê a sua futilidade, então é no momento que você reconhece, Paulo diz, então você é levado a dizer, não vou viver mais desse jeito, eu não estou mais separado da vida de Deus, portanto vocês não podem viver com quem está separado. Eu quero estar sempre conectado profundamente com Deus. Eu quero um modo de vida totalmente novo que expresse isso. Então você é uma pessoa que rompeu com o passado. Você não o usa para explicar as coisas. Só para esclarecer, eu não quero dar a impressão de que isso acontece num único momento e tudo está pronto, mas há um momento decisivo, como é o momento quando Lázaro saiu do túmulo. Nem tudo estava perfeito ali ainda, mas ele já estava vivo, não é? A grande coisa tinha acontecido. Na verdade, se eu olhar para a minha própria história, eu percebo que isso ainda está crescendo, não é? Se desenvolvendo. Quando nós nos tornamos cristãos, verdadeiramente, quando nós fomos regenerados, há às vezes uma percepção clara, não é? Mas ali foi apenas um começo, mas é um começo definitivo. Quando alguém nasce nesse mundo, ele está longe de ser um ser humano adulto, completo, mas ele já é um ser humano. Tudo mais está lá, não é? Houve um momento específico em que ele foi concebido, um momento específico em que ele nasceu. E quando você realmente não está mais separado da vida de Deus. Eu disse que eu ouvi alguém dizendo que uma vez estava ouvindo alguém falar e foi um ponto de virada. Ele que tinha escutado essa pessoa, o Evangelho, durante muito tempo, ele viu alguém falando que a distância entre o céu e a terra é de 150 milhões de quilômetros. E que se esses 150 milhões de quilômetros fossem reduzidos a uma folha de papel, né, igual essa aqui, com essa espessura, então a distância entre a Terra e a estrela mais próxima seria uma pilha de 21 metros de altura. E que a distância que percorresse todo o raio da nossa
galáxia seria uma pilha de 500 quilômetros de altura. Para nós vermos a imensidão de uma única galáxia. E essa galáxia em que nós vivemos não passa de um pontinho de poeira em comparação ao universo que nós conhecemos, que nós conseguimos enxergar, já que ele não para aonde nós conseguimos enxergar. E então a pessoa citou Hebreus 1:1, que diz: Deus que criou tudo isso, mantém tudo isso pela palavra do seu poder. Ou seja, algo que ele não precisa nem, usando uma figura humana, ele não precisa nem do dedinho mínimo para sustentar, não precisa de nada, só da sua palavra. Então a pessoa perguntou: é esse tipo de Deus que você convida para ser o seu assistente pessoal? Quando você pensa nele, de verdade, você acha que ele é assistente pessoal dos seus pequenos problemas no casamento, na vida profissional, e que aquelas coisas é que vão dar a você o grande sentido, e esse Deus imensurável é só o seu secretário, só o seu ajudante? Então a pergunta é: por quem você está realmente vivendo a vida? Paulo diz: o homem está separado da vida de Deus. Então todas as coisas pequenas parecem grandes para o homem, parecem importantes demais, definitivas demais. Então a outra pergunta é: quem dá as ordens na sua vida? Essas coisas, elas têm exigências. Então a pessoa mandou todo mundo passar a tarde sozinho, em silêncio, se perguntando: para quem eu vivo? Pelo que eu vivo? Eu vivo para o casamento e acho que Deus é um assistente para ele. Eu vivo para a minha carreira e acho que Deus é um assistente. Eu vivo para conseguir um nome e acho que Deus... Quem governa a minha vida? Quem impulsiona? E essa pessoa disse que só quando percebeu isso, naquela meditação sozinho, é que ele realmente começou a se despir do velho homem. Ou seja, começou a ser livre pela ação do Espírito Santo da futilidade da sua mente, da vida, e dizer: é assim que eu vou viver daqui para frente, é isso que eu sou. Então despir-se, se revestir, por estar no tempo auristo, mostram que é algo que se faz e que ficou no passado. Apesar disso, na prática, é como um casamento. Você não vai se casando aos poucos. Há um momento em que você é casado. Mas casamento tem um monte de coisas que na prática, só durante a vida, vão se estabelecendo. Mas você não vai, hoje com 30 anos que eu me casei, 35 anos, eu estou mais casado do que eu estava no primeiro instante. Não, você estava casado naquele momento, na hora da aliança, naquele instante. Quando você casa, você faz promessas grandiosas, mas na verdade o processo só está começando, não é? Vou estar contigo no momento mais difícil, vou estar quando nada a não ser a promessa vai me sustentar. Se eu dependesse de algum sentimento, se eu dependesse de alguma coisa impulsionando, e não ia, mas a promessa, a aliança vai ser suficiente, e é por isso que ela vai proteger o nosso casamento. Mas é óbvio que antes dessas coisas acontecerem, aquilo é apenas uma promessa. Mas eu não estou mais casado quando essas coisas começam a acontecer e eu começo realmente a agir de acordo com a aliança. Eu já estava aliançado antes. Mas você vê, o casamento é uma decisão, é decisivo. Antes daquele dia eu não era casado, e agora eu fui diante de Deus e sou casado. É muito parecido com isso. O que Paulo está dizendo: apesar de eu ter me despido do velho homem e me revestido do novo, naquele instante houve essa mudança radical, como houve do momento que eu era solteiro e agora era casado. Há um monte de coisas que vão
se espalhando e se tornando real na minha vida à medida que Deus vai me colocando em todas as situações. A segunda coisa que eu falei é a mudança é de dentro para fora, não é? Isso porque Paulo não diz apenas despir-se do velho comportamento e se revestir do novo comportamento. Não é isso que ele vai estar dizendo quando ele entrar naquela sessão, irai-vos, mas não pequeis. Vai falar sobre o perdão, sobre o relacionamento de marido e mulher, filho e pais, pais e filhos, patrão e empregado, como eu ajo e lido com o tempo, como que eu lido com os recursos que Deus me dá, com a vida toda, não é? Ele não está dizendo se dispa do comportamento que estava errado e se revista de um novo comportamento. Os termos gregos traduzidos por despir-se e se revestir normalmente significam tirar ou colocar, como aqui para nós, uma peça de roupa, como a gente fez antes de vir para cá. E na antiguidade já existiam textos que usavam essa ideia de maneira metafórica para falar sobre virtudes. Tire o ódio e se vista com amor. Tire a preguiça e se vista com diligência. Tire a preguiça e se vista com disciplina. Era muito usado, não é? Porém, em nenhum lugar na antiguidade clássica se usava esse verbo para dizer tire o velho eu e vista um novo eu. Isso é radical, isso nunca tinha aparecido. Observe que se você seguir a passagem até os versículos 25 e 31 e além, você vai ver que Paulo passa a falar de comportamento, mas não é se revestir de um novo comportamento e abandonar velhos comportamentos. Ele vai dizer, não mintam, falem a verdade uns com os outros, não guardem rancor, trabalhem arduamente, ajudem os outros, amem suas esposas, não roubem, trabalhem para ter com o que se sustentar e, se for necessário, ajudar alguém. Nunca esperem ser simplesmente ajudados, todos trabalhem arduamente. Ele dá uma lista de comportamentos, mas o apóstolo Paulo não deixa você chegar lá sem antes passar pelo verso 22 e 24. Você não pode chegar em irai-vos e não pequeis. Ele não está falando em despir-se e se revestir de novos comportamentos, de novas reações, mas de um novo eu. Se despir do velho eu, se revestir de um novo eu. Tornar-se cristão é ser algo antes de fazer algo. Se você tem todas as justificativas para não ser algo, se você tem uma explicação humanista para tudo que você então não é para você, porque o cristianismo não é uma questão de comportamento, do que você precisa deixar de fazer, você precisa deixar de se irar e pecar, e qual é a definição da ira, e por que você pode irar se não pecar, e porque quase sempre a ira realmente é pecado, está ligada ao pecado. A questão não é assim, é uma mudança interior abrangente, não apenas em como você vive, mas como você é agora. E é por isso que, como eu disse, não há sessões aqui para quem tem problema de temperamento e uma outra coisa para quem tem problema. Começa igual. Se o homem não se despiu do velho eu e se não se revestiu do novo, não importa se ele é jovem ou velho, homem ou mulher, se ele tem o temperamento tal ou tal, mas se isso aconteceu, nenhuma dessas coisas também vão ser decisivas. Há um poder aqui transformador. Então esse é o maior equívoco que a pessoa comete, e o mais comum sobre o cristianismo. O cristianismo não é, em última análise, tornar-se mais moral. A moralidade, mesmo a moralidade cristã, mesmo a ética centrada em Cristo, não é o cerne do cristianismo. Ao longo dos anos, sempre que eu converso com alguém que está interessado em ser cristão, mas ainda não é, ou enfim, essa pessoa invariavelmente começa pelo lugar errado, e não deveria começar. E há pessoas que continuam nesse lugar errado a vida toda. Sempre as perguntas, se eu me transformar, se eu me virar cristão, terei de parar de ter relações sexuais com a minha namorada? O que é permitido e o que não é permitido? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo? Eu vou ter que mudar a maneira com que eu relaciono com o meu dinheiro? Eu terei de
dar alegremente o meu dinheiro, eu vou ter de perdoar aquela pessoa ou aquela outra. Faz um tempão que eu não falo com essa pessoa. A pessoa já foi direto para as questões do comportamento, do que ela vai ter que mudar nos seus comportamentos. Aí a gente fica meio desconfortável e a gente costuma responder: você está fazendo a pergunta errada, porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Claro, em última análise, tudo isso está em Efésios, a partir do capítulo 4, do 25 ao 31, por exemplo. Mas antes, as pessoas precisam passar pelo verso 22 e 24. Antes de tudo, é preciso que você mude, é preciso que seja mudado quem você é, antes de olhar para aquele conjunto de coisas. Tornar-se então cristão é tornar-se uma nova pessoa antes de adotar um conjunto de condutas. Como eu disse, nem a ética centrada em Cristo é o cerne do cristianismo. Então, há décadas atrás, se você fizesse uma pesquisa no mundo ocidental, não é, a maioria das pessoas se alinharia com a ética bíblica tradicional. Mas em questão de poucas décadas, tudo mudou. O que aconteceu? Por que a ética tradicional sobre casamento, sobre sexo, era a ética das pessoas em geral no Ocidente? Muitos dizem: não é terrível? Eis o que aconteceu. Existia países inteiros, o Ocidente, que despiu e vestiu uma moralidade social sobre casamento, sobre sexo, mas nunca despiram e vestiram um novo eu. Era só uma questão de como a sociedade estava dizendo como as coisas deviam ser. Eu só me ajustava. É isso que acontece hoje. Muitas pessoas hoje, como é que as pessoas se tornaram tão humanistas seculares, mesmo na igreja? Porque sempre elas foram assim, mas elas, como o mundo não tinha sistematizado esse pensamento, então eu pensava com aquelas outras categorias. O motivo pelo qual acreditavam e agiam de tal maneira é que era só pressão social. A sociedade dizia como o casamento era. Então eu acreditava naquilo e me conformava de alguma maneira, como o sexo era. Se a sociedade começar a dizer que algo depravado não é mais, então eu vou começar a me ajustar à sociedade. Você vê que hoje até cristãos falam sobre casamento tradicional. Como assim? Houve uma época que casamento era casamento, não precisava você dizer tradicional, porque só existia uma forma. Então, o motivo pelo qual acreditavam e agiam de tal maneira, o mundo ocidental, é que havia uma pressão social, havia uma expectativa externa a você, que dizia: é assim que um ocidental vive. Ninguém faz isso, aquilo ou aquilo. Aquilo é fora, aquilo é anormal, aquilo está fora. E todos agiam conforme essa pressão. Mas agora a pressão sumiu. O que aconteceu? As pessoas mudaram. As pessoas começaram a ver o casamento de outra forma, o sexo de outra forma, o dinheiro de outra forma. Por quê? Porque simplesmente a pressão externa mudou. Elas nunca haviam mudado por dentro. As suas convicções sobre a vida, sobre o casamento e sobre o sexo e sobre todas as coisas não eram porque elas se tornaram pessoas novas, era só porque a sociedade dizia. Agora, se a sociedade disser que as maiores depravações são formas de amor, ela está pronta para abraçar essa nova coisa, porque ela não via essas coisas assim, por causa de que ela tinha se tornado algo diferente internamente. Era só uma pressão externa. Entende o que eu quero dizer? Você pode perguntar: então o que significa mudar por dentro? Sem o que chegar aonde Paulo fala sobre iráveis não pequeis,
é totalmente inútil. Seria, no mínimo, tentar lidar com isso por uma pressão externa. Significa, no mínimo, ter um novo conjunto de motivações em o seu coração, naquilo que direciona tudo. Ter uma nova identidade e ter uma nova epistemologia pessoal. Então, a grosso modo, né, rapidamente, o que é esse novo conjunto de motivações? Porque o que você faz, a razão pelo que você faz o que faz é fundamental. A razão porque o Ocidente, décadas e décadas atrás, fazia sobre o casamento, o sexo e etc, as motivações eram só externas. Se a pressão externa mudou, mostrou que o coração nunca, na verdade, acreditou naquilo, de fato. Então, algo que fazemos aqui, no externo, mas há uma motivação, sempre há um motivo pelo que a gente faz o que a gente faz. Você pode dizer, mas qual a diferença? Se eu estou fazendo a coisa certa, o que importa? O motivo importa tudo. Pense em como ensinamos uma criança a ser honesta. Normalmente nós recorremos o mundo e, enfim, mesmo o mundo cristão, mas não o mundo convertido, e mesmo o mundo na igreja, a gente normalmente quer ensinar as crianças por medo ou orgulho. Às vezes até a igreja está ensinando por medo e orgulho, não é? Sempre que não é o evangelho, você vai fazer a mesma coisa que o mundo. O medo é melhor você falar a verdade, porque senão eu vou te castigar. Deus vai te castigar. Ou você um dia vai ser descoberto se você não falar a verdade. E quando crescer, você vai perder o emprego, você não vai ter amigos. A vida vai ser uma desgraça se você mentir. Medo. Ou então um orgulho. Você não quer ser como aquelas pessoas horríveis, desonestas. Você não é esse tipo de pessoa. Você é uma pessoa muito melhor que isso. Nós não somos assim. Nossa família é honesta. Você não quer ser desse jeito. Em outras palavras, a motivação da criança é toda voltada para ela mesma. Medo, se proteger, ou orgulho. Não é nem por outros, muito menos por Deus, que é um Deus fiel e verdadeiro, o que faz da mentira ser o que ela é. Então, no fim, a criança pode tornar-se muito honesta, mas só porque isso compensa ela, porque todas as motivações que eu dei a ela eram centradas nela. Então, mentir seria ruim para ela. Então, seria ruim para ela e isso causa medo. Ou então, não mentir é motivado por ela porque ela é uma pessoa melhor. Ela não é como aquelas pessoas. Então você vê que todas as motivações para a honestidade, ela até pode agir honestamente, mas é só porque é centrado nela. Então isso é porque compensa ela. Quando as pessoas achavam que o casamento era como devia ser, como a pressão vem da sociedade, você teria consequências se fizesse diferente, então compensava para você. Eu posso garantir que chegará um dia em que não vai compensar dizer a verdade. Se a motivação da pessoa for ela mesma, vai chegar uma hora que ela vai mentir mesmo. Porque ela, se não mentir, ela não vai ter aquele lugar, não vai ter aquela aceitação, não vai ter aquela coisa que ela precisa de mais. Então ela vai fraudar, então ela vai falsificar. Aí ela diz, às vezes, quando vê o mundo de mentira em que ela se enfia, né? Por que eu fiz isso? Eu fui educado de outro jeito. Mas na verdade não foi. Você foi educado pensando em você mesmo. E as motivações para falar a verdade eram baseadas em você mesmo. E agora você continua pensando em você mesmo. Só que agora não é tão conveniente, ao pensar em você mesmo, a verdade. O que você recebeu foi: cuide-se, coloque você em primeiro lugar. E se você mentir, você vai ter problemas. Pense em você mesmo. Percebe? A motivação é tudo. É tudo. Então qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação?
Em qualquer igreja você vê lado a lado duas pessoas orando, como vimos esta manhã, duas pessoas cantando, duas pessoas ouvindo, mas por motivos completamente diferentes. Você vai ver pessoas pregando, uma movida por aquelas mesmas coisas que a gente trata com tudo: medo e orgulho. Medo de ir para o inferno se não fizer tudo direito, ou orgulho de dizer: eu não sou como o mundo, eu leio a Bíblia, eu não sou como aquelas pessoas imorais, eu tenho princípios. Já a pessoa ao lado faz tudo isso. Por exemplo, Deus é verdadeiro, Ele é fiel, não há nada, não há mentira nele, há um sim, sim, não, não. Essa é uma das suas belezas. A mentira é o oposto disso. É por isso que eu não devo mentir. Não glorifica, não expressa quem Ele é, não expressa a glória da sua fidelidade, não expressa o Deus que nunca mente, expressa o oposto. O espírito é diferente. Há humildade em vez de orgulho. Há a contemplação de algo infinitamente maior do que eu, como motivação. Há uma atitude diferente em relação ao próximo, mas sem condescendência. Se a motivação muda, tudo muda, queridos. E o Evangelho muda radicalmente nossas motivações. Por isso Paulo começa com o Evangelho e não com o irai-vos e não pequeis. E a segunda coisa é que nos dá essa identidade, uma nova. O que é a sua identidade? Eu vou repetir uma ilustração que já usamos, não é? Eu estava lendo sobre duas pessoas que fizeram um teste para Broadway. Eram atores e bons cantores. Então eles estavam fazendo um teste para um musical da Broadway. E um deles era um empresário bem-sucedido, que já vinha de uma família bem-sucedida. E a atuação artística, querer chegar lá e estar na Broadway, era um hobby. O outro, ele vivia fazendo de tudo, fazendo bico, para tentar ter oportunidade de estar ali naquele local, para tentar uma carreira. Para ele, a atuação e estar na Broadway era tudo, era a vida. No teste, ambos foram descartados, foram rejeitados. Foi dito: não são bons o suficiente. Um deles ficou devastado, o outro ficou triste. Não é porque é óbvio que se ele fez o teste ele queria passar. Um teve muita dificuldade para voltar à sua rotina e se envolveu em amargura e um monte de coisas destrutivas. O outro voltou à vida normalmente. Agora, por quê? Para um, atuar e ser aceito na Broadway não era o cerne de quem ele era. Então a rejeição não atingiu a identidade dele. Ele continuou sendo quem ele era, mesmo não conseguindo aquele papel. Para o outro, o golpe foi direto no seu coração, porque atuar para ele era a vida, era tudo, era o que fazia ele se sentir importante, é o que fazia ele um dia dizer: se eu conseguir vencer na Broadway, então eu sou alguém. Ele ia sentir que ele tinha valor, que ele não era só um cara que fazia bicos na vida. Então você percebe que realmente, se você entende o Evangelho, se você realmente foi levado a ver Jesus porque Ele é e foi regenerado, o que Ele fez por você e no que você se torna em Cristo, nada nesse mundo pode atingir a sua identidade, nada pode te devastar, porque nada é a tua vida, nada é tudo mais, exceto
O que pode mais macular a sua identidade é a sua desobediência, né? Que vai fazer você entrar num conflito mais escuro, como o de Davi, por exemplo, até que ele diz: enquanto eu calei meu pecado, eu sequei, porque a tua mão pesava. Como Deus era tudo, sem comunhão com Deus ele não tinha nada. Mas mesmo aí não vem aquele medo de castigo, não é o medo o impulsionador, porque ele diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. Agora não tem mais condenação. Então, quando você muda essa identidade, tudo muda na forma como você lida com as perdas, com a rejeição para o seu papel na Broadway e com a crítica que o mundo gosta de fazer. A terceira coisa é que muda a sua epistemologia pessoal. O que a gente quer dizer com isso? De onde vem seu conhecimento sobre o certo e o errado? Muita gente diz: bem, eu acho que isso é certo, acho que aquilo é errado, e todo mundo deveria viver desse jeito. Eu acho que o que eu estou sentindo não é errado, porque a pessoa tal disse que isso aqui na verdade flui de alguns problemas que eu tive no passado, na minha família, ou então porque meu corpo está funcionando de determinada maneira. Ou seja, você tem convicções, e você está explicando e tentando lidar com as coisas com suas convicções. Agora, de onde vem essa convicção? Vem da TV? Vem da cultura popular? Vem do humanismo secular? Vem dos seus amigos? Vem de uma espécie de instinto interior? Ou vem da palavra de Deus? Você tem a opinião que você tem sobre a alma porque a Bíblia disse isso, ou porque o humanismo secular disse isso? Ou seja, você julgou o humanismo secular pela Bíblia, ou agora você julga o que a Bíblia diz? A Bíblia está falando aqui sobre paz, mas na verdade, segundo o humanismo secular, você julga a Bíblia pelo humanismo secular, ou você julga o humanismo secular pela Bíblia? Qual é a tua epistemologia? Ela mudou? Ela é diferente? Você pode, como Paulo falou assim, vocês não antes eram gentios, eles ainda eram gentios, mas na vossa maneira de viver. Você vai buscar cada critério para o que você faz em algum lugar, querido. Todo mundo tem uma epistemologia, todo mundo está baseado num conjunto de crenças. A questão é de onde ela vem, o que julga o que define. Você vai buscar esses critérios em algum lugar. Isso é a tua epistemologia pessoal. Você pode ouvir 1000 sermões, estar no meio da igreja, mas se você julga as coisas para o outro conjunto de coisas, então aquela é a tua epistemologia. E ser cristão, e pertencer à igreja, conhecer doutrinas, não muda nada. Quando essa fonte passa a ser, quando a sua epistemologia pessoal passa a ser a palavra de Deus, isso é óbvio que muda radicalmente seu modo de viver. É o que Paulo está dizendo. Se isso não é a tua epistemologia, não funciona. Você vai explicar aquilo pela tua epistemologia. Você nunca vai entender o irai-vos, mas não pequeis, porque você tem uma epistemologia oposta à que Paulo está dizendo. Somente quando isso acontece e você começa a mudar por dentro, é que você pode dizer que você se tornou um cristão de verdade, que você é um novo homem. Reconheça, cristianismo e moralidade são duas coisas diferentes, de duas maneiras. Despir-se e revestir-se de moralidade é tornar-se uma pessoa boazinha, que está sendo boa para aquele conjunto de pessoas e ideias, quer na universidade, quer no trabalho, quer na cultura. Despir-se e se revestir-se do novo eu é se tornar uma pessoa nova. O cristianismo não trata de ser bonzinho, trata de ser novo. Podemos ter e ver duas diferenças enormes entre o cristianismo e a moralidade. E enquanto a nossa epistemologia, junto com as motivações, enquanto isso não muda,
Não há, como a pergunta, o que quer dizer irai-vos e não pequeis? Não há uma resposta para essa pessoa. Ela não tem a epistemologia certa. Então nós podemos ver duas diferenças enormes entre cristianismo e moralidade: o crescimento e acolhimento caloroso, ou calor. Por crescimento, a gente quer dizer que quem segue uma moralidade comum apenas aplaude ideias morais, mas quem abraça o Evangelho deixa a verdade entrar nele de forma viva. Colossenses 3,16 assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que isso significa? Significa que a verdade é algo vivo dentro de você, que te transforma, que está te transformando. Conhecereis a verdade. Pessoas apenas boazias continuam boazias, mas quem é novo cresce em humildade, em sabedoria, em profundidade, em alegria, e como eu disse, começa a saber aplicar aquilo a casos específicos da sua própria vida. Como eu disse, quando você não sabe uma matéria, você só consegue aplicar aquilo ao problema que outra pessoa já aplicou. Mas se vem um problema novo na prova, você já não sabe mais, porque você não sabe de fato. Sobre calor, toda a moralidade, independente de Deus, diz: basta você se esforçar, reunir todas as suas forças e ser uma boa pessoa, e você vai saber lidar com a ira, não é? Como é o caso aqui com o seu temperamento. Isso pode parecer inspirador, mas isso não serve para nós, porque isso não serve para os fracos. Se você falar assim, a única coisa que você precisa para isso é muita disciplina, muita força, muito caráter, então os seres humanos estão perdidos. É como uma rede que só pega baleias, mas o mar está cheio de peixes pequenos. É por isso que as pessoas acham que o Evangelho não funciona para elas. Essa paz aí dependeria de eu ter nascido no lugar certo, de eu ter o meu corpo físico funcionando certo, e tudo isso porque você vê, ele acha que na verdade depende de um conjunto de coisas que não é o que o Evangelho faz. Então ele diz: essa rede aí que tu está falando do Evangelho só pega baleias, mas não pega os peixes pequenos, porque a malha dela é muito grande. Isso aí não funciona com o meu problema de não ter paz. Funciona só para os fortes, os disciplinados, os bem-sucedidos, os sortudos, os que têm uma bioquímica ótima, os que tiveram uma criação boa. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Jesus vem para os piores, para os fracos, para os que nada são, porque o Evangelho quer mostrar exatamente o oposto. Ele não depende de nada a não ser dele mesmo. A moralidade sozinha não tem consolo para os que falham, e todos falham. Sem o Evangelho e a graça de Deus que diz: apesar de quem você é, apesar de você, eu escolhi os que nada são, o meu poder, quem eu sou, vai fazer toda a diferença, e no final fará a diferença final. E a terceira coisa é transformar a sua maneira de pensar. Agora chegamos à chave prática, e temos que encerrar, de como essa mudança se efetiva, não é? Lembra do casamento? Então você toma a decisão, mas então precisa de uma mudança interna, não é? Como funciona? O versículo 23 contém a resposta fundamental, e eu vou dar um exemplo, sim, tentando ser mais claro. No verso 22, Paulo diz: vocês se despiram do velho eu. No versículo 24, vocês se revestiram do novo eu. Tudo no passado, tudo já feito. Porém no versículo 23, ele coloca no presente contínuo uma ação que diz respeito a nós, a serem renovados na vossa maneira de pensar. Então literalmente Paulo está dizendo assim: sejam renovados, e algumas versões já trazem assim, no espírito da vossa mente. É um presente contínuo, isso está acontecendo continuamente. Algo que deve estar acontecendo o tempo todo, no espírito do seu pensamento. São duas palavras que quase nunca aparecem juntas em grego. O que significa o espírito do seu pensamento?
A maioria dos linguistas diz que Paulo não está falando de lógica ou raciocínio formal, mas sim sobre a direção, o tema, a essência do seu pensar. É uma transformação nas raízes do pensamento. Você vê, isso tudo é antes, fora o que ele falou sobre todo o plano eterno de Deus, é antes de chegar aquelas coisas como irai-vos e não pequeis, ou o que ele vai dizer sobre o casamento, ou o que ele vai dizer sobre a juventude, sobre a velhice. Ele diz: se vocês se despiram e se revestiram então para viver assim agora, deixem-se renovar nesse espírito do pensamento. Como isso funciona na prática? Para irmos para o fim dessa primeira parte. Quase tudo que aprendi aprendi através da palavra, mas depois que eu aprendi através da palavra, eu vi que de alguma maneira as pessoas com as quais eu me relacionei na minha vida como pastor, elas já mostravam as pistas disso, não é? Então, por exemplo, eu estava vendo alguém falar que ele teve a relação com um homem na igreja que já era idoso e era um analfabeto funcional, não é? E era uma pessoa então cheia de raiva, não é? Raiva que se manifestava na família, com filhos, esposa, trabalho, estava sempre lá, a raiva. Mas então aquele homem começou a ouvir a pregação da palavra realmente, né, do evangelho, começou a entender o evangelho, e ele continuou ouvindo, e as pessoas começaram a notar que ele estava mudando, e a esposa também, e os filhos também, e a raiva estava se dissipando. Não porque simplesmente ele descobriu uma maneira do irai-vos, mas não pequeis funcionar. Ele estava se tornando outra pessoa, de dentro para fora. E um dia essa pessoa perguntou a ele, ele respondeu: sabe, quando alguém faz alguma coisa contra mim, ou que eu achava que era contra mim, porque você sabe, eu sou uma pessoa sem estudo, e sou assim, sou assado, sempre havia uma voz na minha cabeça contra a qual eu não tinha resposta. É óbvio que quando alguém fala em voz, o outro logo perguntou: que voz? E era só uma maneira de falar, é óbvio, né? Ele disse que a voz dizia: você é um ignorante, você é ninguém, você é um analfabeto funcional, não é? E você não tem como ser mais do que isso na vida, você já está com idade. E quando essa pessoa começou a fazer mais perguntas a esse homem, até que a resposta já apareceu de alguém que pensava um pouco mais. Ele disse: olha, não me psicanalize, né? Vamos dizer assim, ele não usou essa palavra. Eu só sei que essa voz sempre estava lá, mas agora eu tenho uma resposta para a voz. Agora eu posso falar com essa voz. Quando a voz diz: você nunca vai ser alguém, eu me lembro o que o evangelho é e do que eu sou em Cristo, que eu fui aceito por Deus. E eu achava antes que Deus era alguém sempre me vigiando para ver se eu me irei, se eu errei, se eu fiz aquilo outro, e que um dia, né, eu estava na condicional, e um dia ele ia me chamar finalmente no tribunal e dar a sentença final. Mas agora eu entendi que em Cristo não há mais condenação, que eu realmente fui aceito, que o amor de Deus realmente foi derramado em meu coração. Então quando eu ouço a voz dizendo: você não é ninguém, você é isso, todas as coisas que traziam a raiva, não é? Eu respondo. Antes eu não tinha o que responder, mas eu respondo: eu estou em Cristo, Ele me ama, eu fui eleito antes da fundação do mundo, e eu começo a pregar o evangelho para mim. E essa voz não pode mais provocar raiva em mim, ela tem que se calar. Você vê que ele está fazendo meio como Davi estava dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
ele tinha uma resposta satisfatória para Davi, para aquela voz que se aquietava. Então ele podia falar com ele mesmo. O que esse homem estava fazendo, queridos? Esse homem simples, não como Davi, né, um grande poeta e rei. Esse homem simples estava sendo transformado no espírito da sua mente pelo Evangelho. Ele estava aplicando o Evangelho a tudo. Você vê como eu disse, que se você não sabe aplicar o Evangelho às coisas, é um caso sem perdido. Você não pode ter um aconselhamento para cada coisa que está acontecendo. Se cada vez que esse homem ouvisse o que ele chamava de voz, né, que fazia ele sempre estar irado, você é um ninguém nunca vai te valorizar, você é um ignorante, as pessoas não te valorizam, você não é importante para elas. Então ele respondia com raiva, quase tudo, e amargura. Então, se ele só ouvisse e não soubesse aplicar, quem poderia aplicar? Mas ele disse agora, no seu linguajar simples, não é? Ele disse: agora eu tenho o que dizer para essa voz. Eu digo: não, Deus me ama, Ele é a minha vida, Ele me redimiu, me deu seu filho. Ele pregava o Evangelho para ele mesmo. Ele estava sendo renovado no espírito da sua mente. O Evangelho não foi lá simplesmente lidar com a raiva, está lidando com tudo. É disso que se trata. É o que permite fazer o que Agostinho fez. Agostinho disse que ele tinha vícios sexuais depravados, e sempre foi uma luta. Mas depois que realmente ele foi regenerado, 2 anos depois, ele encontrou, estava em outra cidade, né? Encontrou uma ex-amante dele, e ela, quando viu, correu para ele, toda cheia de intimidades, mas ele foi educado, mas não deu confiança a ela, e passou, né? E ela achou então que só podia ter uma explicação. Agostinho não reconheceu ela, pelo que eles tinham vivido, e ela, imaginando que fosse isso, colocou a mão no ombro de Agostinho e disse: Agostinho, sou eu. E ele disse: eu sei, mas eu não sou mais eu. Você vê, ele não entrou num processo de desintoxicação sexual, da pornografia, do não sei o que lá. Não, ele está dizendo para ela: eu sei quem você é, eu lembro o que a gente vivia, mas eu não sou mais eu. Ele havia sido transformado no espírito da sua mente. Ele tinha uma nova epistemologia. Não adiantava pular o Evangelho e ir para Agostinho dizer: não fornicarás simplesmente, não se envolva com esse tipo de coisa. Agostinho realmente tinha uma nova identidade, e realmente ele estava deixando que ela moldasse o seu pensamento diariamente. E para terminar, seja cativado por ele. Note algo importantíssimo, fácil de passar despercebido. O texto não diz: renovem vocês mesmos no espírito da sua mente, mas diz: sejam renovados. Isso não é algo que você faz em você mesmo, mas algo que você recebe. Significa ser capturado, ser arrebatado por algo. Você não vai ver alguém, ou não vai ver a escrita de alguém mais capturado por Cristo do que Agostinho. Nossos corações foram feitos para ti e não encontram descanso enquanto não descansam em ti. Ninguém falou com mais beleza que Agostinho, por exemplo, nas confissões a respeito disso. Significa ser capturado, ser arrebatado por algo. O que é esse algo? No versículo 20 está: vocês, porém, não conheceram a Cristo deste modo. Mas literalmente, algumas versões já atrás, Paulo diz: vocês não aprenderam Cristo desse modo. Esse verbo aprender normalmente tem um objeto, tem como objeto um livro ou um corpo de ensino. É o que a gente aprende. Ninguém nunca na antiguidade, nos escritos clássicos, ninguém nunca na antiguidade dizia que você devia aprender uma pessoa.
Até hoje a gente acha estranho. Se você falar que você quer aprender e falar sobre um conjunto de ensinos, mas se alguém disser, você tem que aprender essa pessoa, é estranho. Até hoje era estranho e é estranho. Então, aquele homem que superou os seus temores e inseguranças, porque ele era meio analfabeto funcional, ele não... E todas as maneiras com que ele reagia raivosamente, amargamente à vida, ele não aprendeu isso só pensando de maneira abstrata na justificação pela fé, debatendo o tema, tentando ensinar alguém. Ele até poderia pensar nisso também, mas ele não ficava num nível teórico, ele pensava em Jesus, ele olhava para Jesus. E aqui está a melhor maneira de sermos transformados de dentro para fora. A gente acabou de passar pelo Natal, não é? Nós, Paulo diz, estamos nos despindo o velho eu, fraco, corrompido, e vestindo o novo eu, que se fortalece em justiça e santidade, até que um dia sejamos gloriosamente perfeitos. Por que nós podemos fazer isso? Por causa do que a gente acabou de celebrar, né? O Natal, esses dias. Jesus era glorioso e perfeito. Filipenses 2. Ele é Deus. Ele é coigual ao Pai. E ele tinha uma natureza gloriosa e perfeita, e ele se deixou assumir uma natureza frágil, sofredora e humana, sabendo que não só assumiria essa condição, mas que sofreria o que nenhuma criatura jamais sofreu e jamais sofrerá. Então ele perdeu toda a beleza e glória para vestir nossa fraqueza, a fim de que pudéssemos nos despir da nossa fraqueza e vestir a sua glória. Não basta apenas aprender princípios abstratos, pensar de forma genérica na verdade. Como é irai-vos, mas não pequeis? Não basta. Isso por si só não renova a sua mente e não transforma o seu interior. Isso vai fazer você continuar usando a epistemologia do mundo, não é? Ou a sua própria. É aprender, mas é aprender uma pessoa. Não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Não é só um conjunto de ensinos, é contemplar o que Ele fez, é ficar realmente com os olhos fixos nele. É assim que a mudança realmente começa. Antes de entendermos isso, Paulo não vai chegar no irai-vos e não pequeis, não vai falar sobre casamento, nem sobre patrões e empregados, nem empregados e patrões, nem pais e filhos, nem sobre dinheiro. Logo ele vai falar sobre tudo isso, mas apenas para as pessoas que realmente compreenderam e estão sendo mudadas pelo Evangelho. Senão, elas vão usar uma velha epistemologia para explicar por que ela se ira, por que ela sente tanto medo, por que ela é ansiosa. E cada coisa que você falar, ela vai continuar usando uma outra epistemologia. Não haverá mudança. Ela nunca vai saber aplicar a verdade a si mesma, porque ela não vai saber olhar para essa pessoa, não está aprendendo aquela pessoa, como aquele homem simples, analfabeto funcional, aprendeu. Quando a voz que provocava a ele uma vida de amargura e raiva vinha, ele sabia responder a ela, e ele respondia a ela com o Evangelho. Então ele cada dia era renovado no espírito da sua mente. Ele não era mais como os gentios. É assim que Paulo começa. Nós precisamos caminhar muito mais profundo do que simplesmente lidar com as coisas. Como é? O que significa irai-vos, mas não pequeis? Como se você simplesmente soubesse um significado e aí você usasse o seu maquinário para colocar aquilo em prática. Não funciona.
É por isso que tem tantas pessoas que dizem: Jesus pode ser a nossa paz, mas eu não tenho. Ele fala sobre ansiedade, mas eu tenho outra epistemologia para explicar. Ele pode falar sobre isso e aquilo, mas eu tenho outra epistemologia para explicar essas coisas. Não há renovação da mente, não há uma nova epistemologia, não há novas motivações. Saber o que Paulo quer dizer, cuirai-vos e não pequeis, se torna inútil. Isso pode ser um ciclo sem fim, até nós descobrirmos cedo demais que não aprendemos a Jesus Cristo, mesmo que tenhamos aprendido muito sobre as doutrinas que falam a respeito do que Ele fez. Hoje à noite nós continuamos nesse texto. Vamos ficar de pé. Pai. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha
que isola sua santidade diminui.